27. Diz assim, ainda de pé: o que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutai ao ouvido, pregai sobre os telhados. Amém? Então, nessa noite, nós queremos... Presta meu celular. Nós queremos, nesse momento, também ler Marcos 10, 27. Marcos 10, 27. Marcos 10, 27. Por favor. Evangelho de Marcos 10, 27. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é, mas para Deus, mas não para Deus. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Vou repetir. Jesus, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. O tema de hoje é: seu milagre não é impossível. Eu vou repetir para você se alegrar. O tema de hoje é: seu milagre não é impossível. Bem? Muito bem, podeis sentar. Muito bem, queridos, nós queremos nesse momento trazer essa mensagem porque nós estamos vivendo tempos difíceis, de muitas doenças, muitas enfermidades, muita gente morrendo, os hospitais estão lotados, as emergências. Nós temos visto crianças internando, nós temos visto problemas respiratórios, problemas de coração, problemas de pele, problema nos ossos, problema de cabeça. Nós temos visto as pessoas com planos de saúde, sem solução, pessoas que têm dinheiro, mas não conseguem a sua cura. É câncer para todo lugar, é o INCA, é a fila para ser atendido, é a madrugada procurando lugares para poder ser atendido, é a procura do melhor médico, é a procura do melhor cirurgião, é o melhor da área. As pessoas, muitas vezes, se ela tem condição, ela não mede valores para alcançar a sua saúde. São as pessoas preocupadas com a alimentação, para não ficar doente. São as pessoas preocupadas com a água. São as pessoas preocupadas com o ar que respira. São as pessoas preocupadas com a idade. E nós temos visto que a população, as pessoas têm andado doentes, enfermas. E à procura de, muitas vezes, as campanhas, as igrejas ficam lotadas. Você pode observar que os cultos que mais enchem são os cultos dos milagres, são os cultos de libertação, são as campanhas. Elas lotam, pessoas pegam seus envelopes, pessoas fazem seus votos. A pessoa ela pode estar muito feliz, mas se aparecer uma doença, acabou tudo. Se aparecer um nódulo, se aparecer um cisto, se o exame que ela fizer der alguma coisa errada, alguma alteração, ela já vai para a sua consulta totalmente já preocupada. Ainda hoje alguém estava muito alegre e feliz, informando e falando: olha, pastor, graças a Deus, meus exames deu tudo normal, meu coração tá bom, meus exames de sangue. Aí daqui a pouco o outro também falou: graças a Deus, eu fiz uns exames também, deu tudo normal. Fez até uma dancinha falando que agora está novo. As pessoas estão preocupadas, porque muitas vezes eu posso ter dinheiro, eu posso ter fortuna, eu posso ter uma casa bonita, eu posso ter um carro do ano, eu posso ter uma roupa maravilhosa, eu posso ter um excelente casamento, mas quando vem a doença, quando vem a enfermidade, quando o mal ele aparece, quando o laudo médico ele me confronta, quando eu fico e recebo aquele laudo dos exames, seja ele um hemograma,
seja ele uma ressonância magnética, seja um raio-x, seja qualquer que for o exame, se vier algo que venha contrariar o meu corpo, a minha saúde, as pessoas, elas caem em tristeza, elas caem em depressão, elas caem em angústias, elas ficam deprimidas, elas não têm mais alegria de viver, ela não quer mais saber se tem dinheiro na conta, ela não quer mais saber se a casa dela está limpa, ela não quer saber se tem alguém dirigindo o carro dela, ela não quer saber como é que está o tio A, B ou C, o sobrinho. Pelo contrário, ela só fica focada. E quantas vezes eu vou em hospitais, as pessoas estão lá orando baixinho, deitada numa cama, estão lá falando e pedindo a Deus. São votos e votos em hospitais, são votos e votos nas emergências, nas salas vermelhas. Ainda essa semana, um avô, uma avó pediu uma oração para uma neta que estava com problema respiratório, tinha acabado de dar entrada numa sala vermelha. A igreja entrou em oração, aí no outro dia ela disse, graças a Deus, saiu da sala vermelha, e já volta já uma esperança e uma alegria. Mas enquanto a pessoa está na sala vermelha, enquanto ela não tem uma alta hospitalar, ela está ali debilitada, ela está ali entristecida, a família perde também toda a sua rotina. Se é idoso, já tem que alguém ficar lá. Se é uma criança, alguém tem que ficar lá. Se não é idoso nem é criança, todos os dias alguém tem que ir lá visitar também. E nós perguntamos muitas vezes para as pessoas, será que o meu milagre é possível? Será que a minha cura é possível? Será que eu posso ser curado da doença? Será que Deus pode me curar? Mas muitas vezes o problema também não é só a doença, não é só a enfermidade. Quem sabe o problema é familiar. As famílias estão ficando destruídas, os lares estão destruídos, os casamentos estão acabando, casamentos duradouros, as pessoas casam e se não der certo, separa. Se não der certo, acaba. Se não der certo, eu vou viver minha vida. Ah, não estou nem aí para você. Se alguém fala, eu vou embora, o outro fala, vai. Isto é, parece que o amor tem acabado. Parece que aquele voto feito no altar acaba. Parece que ninguém quer lutar mais pelo seu lar, ninguém quer lutar mais pelo seu casamento, ninguém quer lutar mais pelo perdão, ninguém quer lutar mais para renovar suas alianças, renovar seus votos. Talvez ele pensa que é mais fácil começar a vida com uma outra mulher, com outro homem, e começar uma história que ele não sabe se vai dar certo. Aí ele casa a primeira e separa, casa a segunda e separa, ela casa a terceira e separa, e assim a sua vida fica totalmente atribulada. E talvez ela pensa, será que eu tenho direito de ser feliz? Será que eu tenho direito de ter um marido, uma esposa, até que a morte nos separe? Será que eu tenho direito de ter uma família estruturada? Será que eu não vou ter ninguém deitando do meu lado todas as noites ao acordar? Será que eu não vou ter uma pessoa para me ajudar, para me aquecer numa noite de frio? A Bíblia fala, é melhor ser dois do que um. É melhor um cordão de 3 dobras que não se parte tão facilmente. É melhor ser 2, porque se um cair, o outro levanta. Então será que tem solução para minha família? Para o meu casamento? Será que tem solução? O outro problema são filhos. Quantos filhos estão envolvidos em coisas erradas? Quantos filhos de classe alta, classe média estão envolvidos na criminalidade? O problema deles não é o dinheiro, o problema deles não é nada disso. Talvez eles pensam que estando lá eles vão ter poder, talvez eles pensam que estamos no crime, eles vão ter fama, eles vão ter autoridade, eles vão mandar, eles serão bem vistos. E muitos deles, alguns daqueles botam cordão de ouro dessa grossura, outros botam anel em toda a parte do corpo, mas muitas vezes não são felizes. E alguém pergunta, será que meu filho vai ser salvo? Será que a minha casa vai ser salva? Será que existe esperança para minha família? Será que existe esperança para os meus filhos? Ou então o seu problema é financeiro? As pessoas estão angustiadas. Quanto é crise na área, é o mercado financeiro abalado. Se estoura uma guerra, já dá problema no mercado financeiro. Se alguém fala, uma autoridade dessa americana, por exemplo, se ele falar qualquer coisa, ou então um presidente do Brasil, o mercado financeiro já despenca, dependendo do que ele vai falar.
E aquela correria, e a pessoa, nesse mês ele compra certa quantidade de comida, no outro mês ele fala, não consegui comprar a mesma coisa. E as coisas vão encarecendo, e muitas vezes a pessoa quer ser próspera, a pessoa quer alcançar uma prosperidade, ela quer alcançar uma riqueza, ela quer alcançar uma independência financeira. Alguns fazem cursos, alguns fazem educação financeira, alguns trabalham, outros trabalham 2 vezes, alguns fazem hora extra, outros além de fazer hora extra, trabalham em 2, 3 lugares e não dormem direito. Alguns conseguem, outros não conseguem. E muitas vezes ele perde a esperança. Ele fala, será que eu vou ter uma casa? Será que eu vou ter um carro? Será que eu vou conseguir me aposentar? Será que eu vou conseguir ter um sonho realizado? Meus queridos, eu quero justamente nessa noite falar algo para você. Levanta a sua mão se você crê. O seu milagre não é impossível. A sua vitória não é impossível. A sua bênção não é impossível. A porta aberta não é impossível. A vitória que chega na sua vida não é impossível. Se você crê que não é impossível, começa a orar e fala, Deus, então eu quero o meu milagre nessa noite. Deus, então eu quero uma resposta essa noite. Deus, então eu quero uma porta aberta essa noite. Deus, então eu quero que a minha fé seja renovada essa noite. Quantos podem adorar Jesus nessa noite? E olha o que diz em Marcos capítulo 10, versículo 27. Na parte A, Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens é impossível. Talvez alguém olhe para a sua vida e fale, impossível esse casamento ser restaurado. Talvez alguém olhe para o seu filho e fale, esse daí já era, vai morrer, vai ser preso. Talvez alguém olhe para a sua vida financeira e diz, esse daí nunca vai ter uma casa. Esse daí nunca vai ser rico. Esse daí nunca vai ser da classe média. Esse daí nunca vai ter um carro. Esse daí nunca vai ter uma roupa boa. As pessoas olham talvez para os outros, talvez olham para você e eles não acreditam no seu potencial. Eles não acreditam que o braço de Deus está estendido para salvar. Eles não acreditam que os ouvidos de Deus estão atentos às orações. Eles não acreditam que os olhos de Deus estão te contemplando de dia, de tarde, de noite, de madrugada, todos os dias. Eles não acreditam que Deus está olhando lá no teu íntimo, lá no teu interior. Antes de você abrir a tua boca, quando você bota a cabeça no travesseiro e vem as insônias, as noites sem sono, e você rola para lá, e você fala com Deus, e você escuta louvor, e você lê uma palavra, e você vai para as redes sociais, Deus está mandando te dizer, ei, seu milagre não é impossível, aleluia. Deus deu essa palavra para a igreja, para dizer, para os homens é impossível, para os homens não tem solução, para os homens não tem porta aberta, para os homens não tem milagre, mas o Deus do impossível está aqui nesse lugar. Então eu queria que você agora pensasse o que estão falando que é impossível. A restauração é impossível para os homens. Não coloque limites a Deus. Você pode repetir isso? Eu não posso colocar limites para Deus. Repita isso, por favor. Isso, você que está me assistindo, diga, eu não posso colocar limites para Deus. Não! Nunca façam isso. Nunca pense que não pode. Porque quando Lázaro morreu, ele já estava 4 dias morto. Já estava exalando o mau cheiro da carne podre. E quando alguém disse, ele vai ressuscitar no último dia, aí Jesus fala, eu te disse que se creres verás a glória de Deus. Se creres verás a glória de Deus. Se creres verás a glória de Deus. E ele manda tirar a pedra, ele diz, Lázaro vem para fora. E Lázaro vem para fora, ressuscita depois de 4 dias. Então, meu querido amado irmão, não é impossível o seu milagre. Alguém está querendo que uma pessoa ressuscita aqui há 1 dia, 2, 3 ou 4 dias? Não? Então se Jesus ressuscitou um morto depois de 4 dias, se é cura, é fácil. Se é restauração da família, é fácil. Se é prosperidade, é fácil. O Deus que nós servimos, ele está dizendo, para os homens é impossível, só que Deus não é homem. Deus não é homem. Deus não é homem. Ele não é de carne, ele não é de osso. E a própria Bíblia diz que ele não é homem para quê? Minta. Deus prometeu? A palavra dele promete. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Estava ali um homem que havia 38 anos. Ele estava quantos anos doente? Quantos anos você está doente? Tem 1 ano. Ué?
Quantos anos você está passando por essa doença? 10 anos. 15? 20? Você tem mais de 38 anos enfermo? Esse homem estava há 38 anos doente. Olha o que diz o versículo 6. Quando Jesus de novo, assim como Jesus olhou o cego de nascença, a Bíblia diz que Jesus fez o quê? Olhou de novo, outro doente. E lá estava o homem deitado. O homem que estava naquele estado há muito tempo. Jesus olhou para ele e faz uma pergunta: ei, o teu milagre não é impossível, você quer ser curado? Eu quero te dizer que se Jesus olhou para o cego de nascença, se Jesus olhou para um paralítico, um homem doente há 38 anos, ele está aqui lá de fora essa noite olhando para você, olhando para essa doença, olhando para esse impossível, olhando para essa enfermidade, olhando para esse laudo médico, olhando para o teu corpo. E ele tem poder para fazer um check-up. O poder dele é grande e ele pode penetrar como chama de fogo, dos pés à cabeça, de baixo para cima, de cima para baixo, de dentro para fora, de fora para dentro. Quem crê que Jesus está olhando para você, diga: Jesus, olha para mim aqui agora. Jesus, olha para mim aqui agora. Olha para mim. E a Bíblia diz que Jesus olha para o paralítico. Olha o que diz o verso 8. Jesus olha para ele e quer ser curado. Quer um impossível na tua vida? Verso 8. Então levanta. Era para você estar dando glória. Levanta, filho. O homem não andava há 38 anos. Levanta. Ei, de vez em quando eu dirijo, o presbítero Marcos Paulo dirige. A gente fica 2, 3 horas dirigindo lá no carro, a perna dobrada, não é assim, evangelista Ellison? Quando a gente sai do carro, a perna parece que está meio travada, sai meio cambaleando assim a perna, até firmar a perna, estica para lá. Eu fico imaginando esse homem há 38 anos sem levantar, há 38 anos sem andar, há 38 anos sem fazer isso aqui, há 38 anos sem levantar a perna, e de repente Jesus olha para esse homem, levanta. E para completar, a perna dele devia ser pele e osso, não tinha musculatura, ele não tinha nada, os seus tendões estavam enrijecidos, as suas articulações. Mas quando Jesus faz o milagre, ele faz completo, porque nada é impossível para ele. E a Bíblia diz que Jesus olha para ele e fala: levanta. E para saber que sou eu, Deus, que curo, tu vai pegar um peso ainda, pega a tua cama, joga isso aí na cabeça, essa cama, e vai andando. Oh, glória a Deus. Olha o que diz o versículo 9. Quando Jesus dá essa ordem, aquele homem ficou são, ele tomou a cama e ele partiu para casa. Ei, você vai para casa essa noite com o teu milagre, você vai para casa com a bênção completa. E a Bíblia diz que esse homem foi curado, ele era um paralítico. Não tem impossível para a tua vida. Olha o que diz agora mais um. Mateus capítulo 8, versículo 2. Aí você agora vai ver se é impossível. Eis que veio um leproso e o adorou. Quem está passando dificuldade tem que reclamar ou adorar? Quem está passando situações de impossibilidade aos homens tem que ficar na dúvida ou adorar? Você precisa adorar. A Bíblia diz que ele era leproso. E ele não chegou falando: por que aconteceu isso comigo? Eu não aceito. Talvez o teu problema é esse, você não sabe adorar, você só reclama. Ah, minha casa, ah, minha família, ah, meu filho, ah, meu marido, ah, minha esposa, ah, o dinheiro, ah, essa rua. É só reclamação. Se você começar a adorar, começa a adorar essa noite, para o teu milagre acontecer. Adora aí do teu jeito, dá glória, dá aleluia, dá graças a Deus, o que você quiser. Ei, ei, ei! A Bíblia fala que ele adora dizendo: Senhor! Eu não sei se a pele dele estava podre, se ele estava sem os lábios, porque a lepra come a carne mais mole, se ele estava sem as pontas dos dedos, porque a lepra come tudo. A Bíblia diz que ele fala: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar, o Senhor pode tirar essa lepra, o Senhor pode me curar. Se o Senhor quiser, o que é impossível aos homens, a medicina não resolve, o Senhor pode resolver. Ei, a Bíblia Sagrada, ela diz no verso 3:
Dessa forma, Jesus estendeu a mão. Abre a mão. Jesus está estendendo a mão na tua mão agora. Ele estende, ele toca. A Bíblia fala que Jesus estende a mão, toca e diz: eu quero, seja limpo. E logo ele ficou curado. Se você crê nessa noite agora, adore o nome do Senhor, deixa ele te tocar. O teu milagre não é impossível. O teu milagre não é impossível. O teu milagre não é impossível. Mas aí você acha que Jesus faz mais alguma coisa? 1 Samuel 2,5. Jesus, ele além de curar pessoas, ele faz que uma estéril tenha filhos. 1 Samuel 2,5. 1 Samuel, olha o que diz: o que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Parte B. Até a estéril. Ele está falando o quê? Estéril é quem não pode ter filhos. Para saber, aí Deus faz assim: bom, para saber que eu sou Deus e que eu dou filho para quem quer e que eu unjo o ventre que eu quiser. Tu não vai ter só um filho não. Aí está ali a Bíblia: a estéril teve 7 filhos, aleluia. Ei, a estéril teve 7 filhos, quer mais? Salmo 113, versículo 9. Olha o que diz Salmos 113, verso 9. A Bíblia diz que a estéril teve 7 filhos, mas olha o que diz o 113, verso 9: e faz com que a mulher estéril habite em, e seja alegre mãe de. Não está no singular, está no plural. Mãe de filhos, o Deus que faz milagre, o Deus que bota filho na barriga das mulheres. Ele está dizendo: o teu milagre eu faço, o que é impossível eu resolvo. Aí você fala: mas pastor, meu problema é a família. Então Atos 16, 31. Atos 16, 31. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, primeiro você, depois a tua casa. Jesus vai salvar a tua família. Jesus vai salvar a tua casa. Jesus vai resolver o teu problema no lar. Jesus vai restaurar a tua família. Jesus vai abençoar teu casamento. Jesus vai libertar teu filho e tua filha. Mas ele pode abrir e fechar a porta. Apocalipse 3, verso 7, diz assim: e o anjo da igreja que está em Filadélfia diz. Quem diz isso? Jesus. O que é santo, diga amém. O que é verdadeiro, diga amém. O que tem a chave de Davi. Agora olha o que a Bíblia fala: o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Sabe quem vai te dar prosperidade? É o Deus poderoso. Olha o que diz o verso 8, versículo 8 diz assim: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém vai fechar. Mesmo que você tem pouca força, eu boto essa porta aberta. Então diz Jesus: deixa a porta do milagre aberta, deixa a porta da cura aberta, deixa a porta da restauração da minha casa aberta. Salva a minha família, liberta a minha casa, restaura meu casamento, dá prosperidade, me dá porta de emprego, eu quero passar no concurso. Jesus me prospera, a porta está aberta nessa noite, creia na tua vitória. Aí você fala: mas aí o meu problema, eu quero prosperar. Quer prosperar? Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11, em penúltimo lugar, diz assim: porque eu bem sei, fala, Deus sabe. Ele sabe qual é o impossível, ele sabe o teu problema, ele sabe da tua vida, ele conhece quantos fios de cabelo tem na tua cabeça, ele sabe do teu respirar, ele sabe o dia que você nasceu, foi ele que botou no ventre da sua mãe. Aí ele diz: eu sei o pensamento que eu penso de vocês. Eu sei o que eu penso de vocês. Quem é que falou isso? Jeremias? Não, diz o Senhor. E qual o pensamento? De paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O Deus que está prosperando, ele está dizendo: eu tenho um pensamento para você. Qual é o pensamento, pastor? Eclesiastes 5:19. E é quanto ao homem a quem Deus deu riquezas. Fala, Deus deu. Quem é que dá riqueza? Quem é que dá riqueza? Quem é que dá fazenda? Quem é que dá poder? Quem é que dá o que comer? E ele fala: é a sua porção. Quem quer uma porção de riqueza, de fazenda, de poder, para poder comer da fazenda? É a tua porção, é gozar do seu trabalho, é dom de Deus. Se você é próspero, você tem um dom de prosperidade. Se você é rico, você tem um dom da riqueza. Se você alcança trabalho, você tem um dom de não ter desemprego na tua vida. Então fala: Deus, eu quero esse dom na minha vida. Porque Mateus 6:31 diz assim: não andeis inquietos dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Verso 32 diz assim: estas coisas quem procura, quem não é crente, quem procura, quem não tem fé, quem procura, quem não crê que eu posso fazer impossível. É certo, vosso Pai Celestial, fala, meu Pai,
Meu Pai, Ele sabe do que você precisa. Ele sabe do que você precisa. E no 33 ele diz dessa forma: mas buscai o reino de Deus e a sua justiça. Por quê? É eu que vou acrescentar na tua vida. Então a prosperidade é Deus que te dá. Diga amém. E eu encerro com a igreja de pé. Mateus 10, 27. Mateus 10, 27. Marcos 10, 27, perdão. Eu cismei com Mateus. Marcos 10, 27. Diz assim: porque para Deus todas as coisas são possíveis. Todos juntos, 1, 2, 3. Porque para Deus... mais forte. Porque para Deus... porque para Deus... porque para Deus... todas as coisas na minha vida, na minha casa, na minha família, nos meus sonhos, na minha saúde, nas minhas finanças, no meu casamento, são possíveis. Levanta a mão, adora. O possível de Deus está aqui nesta noite. Creia no possível de Deus. Quem crê nisso, glorifique e agradece ao Senhor. Vamos aplaudir a Jesus, que Ele é maravilhoso e poderoso. Aleluia.